Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus que excede todo o entendimento guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Quando Deus abre portas que ninguém consegue abrir, o poder da oração e a soberania de Deus. Você já orou por algo e teve a sensação que Deus estava em silêncio? Já enfrentou situação em que tudo parecia fechado, sem saída e sem esperança? No texto de hoje está uma das histórias impressionantes da igreja primitiva. Enquanto a perseguição aumentava, Tiago era morto por Herodes e Pedro era lançado na prisão. Humanamente não havia solução, mas enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia algo que mudou toda a situação. Ela orava. Hoje é o capítulo que vamos ler, que nos ensina que Deus continua agindo mesmo quando não conseguimos enxergar nada. Pegue aí a sua Bíblia, seu caderno para anotar as lições, para aplicar no seu dia e vamos à leitura. Atos, capítulo 12. Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, no dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas e sentinelas montando guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: Vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: Põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para que eles passassem. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estavam orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: Você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: Deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: Contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi para a Judéia, para
Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunidos e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: É a voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Paulo e Barnabé voltaram de Jerusalém, levando consigo João, chamado Marcos. Repetindo o versículo 25. Tendo terminado sua missão, Saulo e Barnabé voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. E aqui terminamos a leitura do capítulo 12. Quero trazer algum lugar reflexivo e registrar também aqui o crescimento da igreja após a ascensão de Jesus e mostrar como o evangelho se espalhou pelo mundo conhecido daquela época. O livro de Atos, ele foi escrito por Lucas. Ele era um médico e companheiro do apóstolo Paulo. Atos foi direcionado inicialmente a Teófilo do capítulo 1, versículo 1, você vê esse direcionamento a Teófilo. Provavelmente era um oficial romano ou um cristão muito influente que desejava conhecer com mais profundidade os acontecimentos relacionados à vida de Jesus. E ao surgir a igreja também. E aqui nós vemos o Herodes Agripa I, netos de Herodes o Grande, buscando agradar os líderes religiosos. Ele iniciou uma forte perseguição contra os judeus, e foi nesse contexto que Tiago foi morto e Pedro foi preso. Nesse contexto, eles acorrentam Pedro e o guardam na prisão. Nessa noite, Deus envia um anjo e as correntes caem, as portas se abrem e os guardas não perceberam nada. Pedro foi conduzido para fora da prisão e todos vocês que leem a Bíblia, que têm esse cuidado de ler a palavra, conhecem essa história. E o interessante é que quando Pedro chega onde os irmãos estavam orando, eles tiveram dificuldade de acreditar que Deus já havia respondido a oração deles. E Herodes, que buscava sua própria glória, morre. E o reino de Deus continua crescendo. E aqui eu gostaria de aplicar algumas lições para a nossa vida. Deus continua trabalhando, mesmo quando não vemos. Pedro estava preso, a situação parecia perdida, mas Deus estava preparando o milagre. Muitas vezes Deus está agindo nos bastidores da nossa história. E entender também que a oração nunca é perca de tempo. A igreja estava orando e Pedro foi liberado da prisão. Foi a principal estratégia. Muitas batalhas não são vencidas pela força humana, mas pela dependência de Deus. Deus pode fazer muito mais do que imaginamos. Os irmãos orando pela libertação de Pedro, ele aparece na porta deles e eles nem acreditam. Quantas vezes nós também limitamos a nossa fé em Deus? Nenhuma prisão é maior que o nosso Deus. As correntes não seguraram Pedro, as portas também não. Os soldados não impediram o agir de Deus. Talvez a sua prisão seja o meio da ansiedade, a culpa, a mágoa, o desânimo. Deus continua libertando pessoas. Toda glória pertence a Ele. Herodes
recebeu a adoração do povo como se ele fosse um Deus, mas Deus mostrou toda a honra pertence só a Ele. O orgulho afasta o homem de Deus, mas a humildade nos aproxima da Sua presença. E aqui nós vemos que a prisão não foi o fim de Pedro, a perseguição não foi o fim da igreja, e aquilo que hoje parece ser o fim em sua vida pode ser apenas o começo de uma nova história escrita por Deus. Qual é a prisão que você precisa entregar nas mãos de Deus hoje para você ser liberado dela? Você está olhando para as correntes ou para o Deus que tem poder para quebrar as correntes? A palavra de Deus cresce e se multiplica apesar das perseguições, e Ele está com você. Que essa mensagem possa te fortalecer, lembrando que enquanto a igreja ora, o povo de Deus confia, o Senhor continua abrindo portas que ninguém pode fechar. Que Ele venha abençoar a mim e a você, para nós entendermos que Ele continua trabalhando a nosso favor. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.